Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler do versos 1 ao 12. Neemias 8, do 1 ao 12. Acharam? Gente procurando ainda aí, Neemias 8. Amém? Diz assim o texto. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te peço, Senhor, graça e misericórdia. Que o Senhor venha sobre mim, ó Deus, que sou pecador miserável. Mas, ó Deus, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa me usar, e que a tua igreja seja alimentada, Senhor, pelas palavras que procedem de ti, nada de mim. Que o Senhor não permita que fique no coração de nenhum irmão algo que tenha saído da minha mente, do meu coração apenas, mas que a tua palavra fique retida na vida dos meus irmãos, para a glória do teu nome. É que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quando eu era jovem, meus irmãos, eu era um idealista. Quando eu era jovem, eu olhava para o mundo
e senti que havia muita coisa errada, e eu falava, não pode ser assim, não é possível que seja dessa forma. E me envolvi em vários ideais. E a grande questão é que as ideologias, elas são isso. Ideologias são produto de pessoas que constatam algo errado na sociedade. Elas olham para a sociedade, entendem que tem algo errado e teorizam. Elas criam teorias a respeito das causas. Por que que a sociedade é como é? E baseado nessas teorias das causas, elas também formulam soluções. Então, toda ideologia que perpassa a nossa sociedade, ela identifica que há problemas na nossa sociedade, especula a respeito das suas causas e tenta produzir soluções. Isso é uma ideologia. Nesse sentido, toda ideologia concorre com o Evangelho. Toda ideologia, ela tenta trazer respostas que somente o Evangelho pode trazer. Porque e é fácil constatar, é fácil olhar para a sociedade e ver que tem algo errado. É simples, basta você ligar o telejornal, basta você sair nas ruas, basta você olhar ao seu redor, que você verá que tem algo errado. Mas somente o Evangelho, somente a palavra de Deus traz qual é a verdadeira causa, traz o diagnóstico correto para os problemas que nós vivemos em sociedade. E o diagnóstico correto é simples, irmãos. Pecado. O problema da nossa sociedade é o pecado. E o Evangelho também traz a única solução verdadeira, que é a cruz. É o Cristo crucificado. Então, não importa o quanto a ideologia seja simpática ou o quanto ela pareça ser legal, ela está tentando fazer algo que é impossível para ela. Porque somente o Evangelho conhece as causas do problema e pode trazer a solução para esse problema. Então, quando eu conheci o Evangelho, aquele jovem idealista conheceu o Evangelho, rapidamente eu aprendi. Rapidamente eu fui ensinado de que é pela transformação do indivíduo que nós vamos ter uma sociedade e um mundo melhor. É uma transformação que só pode ser trazida pelo Evangelho. Logo cedo, e eu sou péssimo para dar crédito a quem me ensina as coisas, eu tenho essa falha. Eu sei que eu aprendi, não é algo que veio de mim, mas logo cedo no Evangelho eu fui orientado e ouvi pregações que me ensinaram o quanto o Evangelho é transformador, não somente do indivíduo, mas da realidade ao seu redor. Por exemplo, um homem alcoólatra e violento, um homem que se embebeda e espanca os seus filhos e maltrata a sua mulher. Esse homem, se ele é alcançado pelo Evangelho e verdadeiramente abandona o vício do álcool e verdadeiramente deixa de espancar os seus filhos e espancar a sua mulher, houve uma transformação que nós não temos tamanho do alcance. Porque essas crianças que estavam sendo violentadas pelo pai, iriam carregar marcas e iriam levar à frente essa violência. Essa mulher talvez também fosse reproduzir isso. E a gente não sabe o quão longe, a gente não faz ideia o quão longe esse mal vai. E quando o Evangelho alcança um homem que vive dessa forma, nós temos uma transformação na nossa sociedade. Esse é o poder do Evangelho. Eu fui agraciado por Deus de aprender isso, que o Evangelho é a força transformadora que muda a vida das pessoas. É a única que muda a vida das pessoas. E agora você imagina se essa transformação de um homem
tem um impacto que a gente não consegue medir. Imagina quando essa transformação acontece em grande escala, com várias pessoas, como acontece num avivamento. Porque o avivamento é uma visitação especial de Deus em determinada localidade, em determinado tempo, onde o que Deus faz nada mais é do que transformar pessoas. Durante um avivamento, um número maior de pessoas é alcançado pelo poder de Deus, é alcançado pelo Evangelho, então um número maior de pessoas é transformada e o impacto na sociedade é maior ainda. Então, durante um avivamento, é um momento de transformação profunda na sociedade onde esse avivamento ocorre. E esse avivamento, ele afeta tanto aqueles que já são cristãos, de que maneira? Fazendo com que esses que já são cristãos tenham um novo fervor, tenham um novo compromisso, estejam verdadeiramente empenhados em buscar a Deus, em ter a sua vida transformada, em abandonar os seus pecados. E também tem um impacto sobre os ímpios, gerando um genuíno arrependimento, uma genuína conversão. Então, durante um avivamento, nós temos uma transformação em maior escala, porque mais pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. E pensando sobre essa questão do avivamento, eu meditei em 3 episódios de avivamento que acontecem no Antigo Testamento. Esse primeiro que nós lemos é o que acontece aqui no livro de Neemias, mas eu queria ler com vocês, avança um pouquinho, vai lá em Esdras, capítulo 9. É volta, né? Não é avança, é volta. Esdras, capítulo 9. Versos 1 a 4. Esdras 9, de 1 a 4. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Um outro que eu queria que você lesse comigo, o 2º livro dos Reis, volte um pouco aí também. 2º livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, vamos ler do 3 ao 11. No 10º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha ao seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem conta do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos.
Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã e este o leu. Então o escrivão Zafã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Zafã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Zafã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Pode voltar lá para Neemias, irmãos. A gente vai concentrar lá em Neemias, mas nós vamos ver algumas características de que ao ler esses textos, eu identifiquei 3 características principais de um avivamento bíblico. Quais são elas? Primeira característica de um avivamento bíblico: o conhecimento de Deus. Percebam, Deus, ele vem aqui no livro de Neemias. O que Esdras faz? Ele lê o livro da lei para o povo. Deus escolheu se revelar por meio das Escrituras. Se Deus não tivesse nos dado as Escrituras, nós estaríamos aqui nesse mundo como formigas num formigueiro, sem fazer a menor ideia de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo. Estaríamos vivendo as nossas vidas simplesmente nascendo e morrendo, sem nenhuma ideia de qual o nosso propósito, de por que nós estamos aqui. Nós só temos essa ideia, nós só sabemos essas coisas porque Deus revelou a nós. Nós só sabemos que Deus existe, nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Um espirro que não quer sair. Desculpa, irmãos. Se Deus não tivesse se revelado, nós não o conheceríamos. Mas Ele é tão gracioso que Ele se revelou a nós, não só dizendo quem Ele é, não só dizendo quem nós somos, mas Ele revelou a nós qual é o nosso problema, qual é a nossa dificuldade por conta do pecado, e Ele também revelou qual é a situação, qual é a solução. Ele nos deu a revelação completa do que é necessário para que tenhamos um bom relacionamento com Ele. Ele nos declarou o que lhe agrada e nos declarou o que o ofende. Nos deu todo o caminho para que pudéssemos ter paz com Ele. Tudo isso está revelado nas Escrituras. E somente nas Escrituras. Então nós precisamos, para ter um relacionamento correto com Deus, nós precisamos ter conhecimento de quem Ele é. E, irmãos, esse conhecimento só vem por meio das Escrituras. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não lemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus. E vejam a vantagem que é. Eu sempre dou esse exemplo. Aqueles que namoram, né, ou que já namoraram, gostariam muito, no começo do relacionamento, de ter um manual do que agrada, né? A namorada, a pretendente. Ela detesta flores. Aí chega eu lá, todo serelepe na porta dela, com um buquê de rosas, crente que estou agradando, mas não estou agradando. Gastei dinheiro, gastei tempo, criei uma expectativa, e a menina, quando olhar as rosas, ela fala: bem, não gosto. Ou sou alérgica. Ou você tenta dar um chocolate e ela tem intolerância à lactose. Seria bom se a gente tivesse nas mãos, né, quando a gente tivesse alguém, uma pretendente ou um pretendente, um manual dizendo: olha, ela gosta disso, ela não gosta disso, ela gosta daquilo, não conta piada que você vai se arrasar. E aí você teria um manual ali, quando você fosse para o encontro, muito mais tranquilo, né? Quem já foi em primeiros encontros aqui sabe o quanto é dolorido, né? E a ansiedade que gera. Mas nós não temos um manual da nossa namorada, da nossa esposa, do nosso marido. Mas Deus nos deu um manual completo daquilo que nós precisamos saber para ter um bom relacionamento com Ele. Ele nos deu isso. E é isso que nós temos.
Ah, Guilherme, mas eu não gosto de ler. Você que lute. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Ele escolheu se revelar por meio de um livro. A palavra de Deus diz que ele veio na plenitude do tempo. E ele entende, a revelação que Deus resolveu dar para a humanidade foi num ponto da história onde a escrita era lá em pedras ou em peles, né, os pergaminhos. Deus quis assim, Deus poderia ter esperado até hoje para se revelar? Poderia. A gente não sabe quanto tempo de fato passou desde a criação até o momento em que ele se revela para Abraão. Pelo menos eu sou desse pensamento, de que a gente não tem uma noção, ideia. Tem algumas pessoas que acham que dá para somar ali as idades das pessoas e chegar numa conclusão. Eu sou da vertente que entende que não dá para saber quanto tempo tem. Mas a gente não sabe direito quanto tempo passou até que Deus se revelasse a Abraão. Porque até então ninguém sabia de Deus. Na verdade, é escrito só quando ele se revela a Moisés, porque foi Moisés que escreveu Gênesis. Então ele se revela verbalmente para Abraão e depois ele vai e dá a sua revelação escrita a Moisés. Ele escolheu essa época. Ele poderia ter escolhido agora? Poderia. Ele poderia ter se revelado por meio do streaming na Netflix? Poderia. Poderia ter gravado, os profetas poderiam ter gravado os vídeos no TikTok? Poderia. Mas não foi assim, querido. Então não vai ser no TikTok que a gente vai aprender de Deus, não vai ser no streaming que nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a Deus nesse livro. A gente que lute. E graças à bondade dele, nós temos essa revelação. Então nós precisamos conhecer a Deus. Todo avivamento passa pelo conhecimento de Deus. O povo foi instruído aqui no livro de Neemias, com Esdras lendo para ele o livro da lei. Eles precisaram ouvir a revelação de Deus para saber quem Deus é e como estava a sua vida diante de Deus. O rei Josias, ele ficou espantado porque o livro da lei foi encontrado e a gente não sabe quanto tempo esse livro estava fora. Vejam, Israel estava funcionando, os reis estavam governando, o templo estava funcionando, mas o livro da lei não estava lá. E quando levam o livro para Josias, o que ele faz? Quando ele ouve a leitura do livro, ele rasga as suas vestes, porque ele vê, estamos encrencados. Quando ele conhece a Deus, quando ele tem o conhecimento de quem Deus é, ele chega a essa conclusão. O povo lá no livro de Esdras também fala para Esdras, dizendo, olha, o povo desobedeceu. Desobedeceu o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós temos conhecimento de Deus, nós temos, então, conhecimento do nosso pecado. Deus graciosamente nos revela o que lhe agrada e o que lhe ofende. E quando essas pessoas estiveram diante da palavra de Deus, em todos os casos, foi um caso onde elas prantearam, choraram. Aqui no livro de Neemias, ele fala para eles não chorarem, né? Do verso 9. Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar. Por que ele diz isso? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras. Por que choravam? Porque está presente aqui a segunda característica presente nos avivamentos, que é convicção de pecados. Eles ouvem a palavra de Deus, ouvem o que Deus gosta, ouvem o que Deus não gosta, comparam isso com a sua própria vida, comparam a revelação de Deus com a sua própria maneira de ver e olham e pensam, estou encrencado. Eu estou fazendo o que desagrada a Deus. Então Josias rasga as suas vestes e manda consultar a profetisa lá, porque ele diz, estamos perdidos. Porque ele constata que a maneira como ele governava e a maneira como o povo vivia era uma maneira que ofendia a Deus. E ele só descobriu isso porque tinha
O conhecimento. Esdras rasga as suas vestes, arranca os cabelos da cabeça e da barba. Porque entende, pelo conhecimento de Deus, que a maneira como o povo decidiu viver era uma maneira que desagradava a Deus. E aí, então, o que nós devemos nos perguntar, se é que nós conhecemos a Deus pela palavra, mas qual é o impacto que o conhecimento de Deus gera em nós? O que você sente quando lê as Escrituras? O que você sente quando toma conhecimento da palavra de Deus? Como você se sente quando olha para o padrão de Deus nas Escrituras, revelado nas Escrituras, e compara com a maneira que você está vivendo? Porque quando olhamos para as Escrituras e conhecemos a Deus, nós vemos a grandeza, o poder, a santidade de Deus. E basta uma breve incursão na nossa própria cabeça para a gente ver que está muito longe disso. Você está satisfeito com a sua vida diante de Deus? Você pode olhar para as Escrituras e não chorar? Não rasgar as suas vestes? Não arrancar os cabelos? Porque nós não estamos fazendo isso, irmãos. Nós não estamos rasgando as nossas vestes. Nós não estamos arrancando os cabelos da nossa cabeça. Nós não estamos desesperados diante da maneira como nós vivemos e a maneira como a Bíblia exige que a gente viva. Pode ser que nós estivemos a chorar diante de uma música muito bem tocada, né? Um teclado no fundo. E se nessa mensagem tivesse aqui alguém tocando o teclado, e talvez isso levasse você às emoções. Veja, eu não estou criticando música. Eu sempre digo que eu sou um cara muito musical. Minha vida tem trilha sonora. Eu ando com fone e tudo que eu vivo tem um fundo musical. Eu não sou contra a música. Eu só estou dizendo que a música tem o poder de nos induzir emoções. Aqui, Esdras estava lendo o livro da lei. Veja aqui no verso 3, Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. E todo mundo estava atento, e quando ouviu a palavra de Deus, chorou por conta da sua condição. Hoje nós não conseguimos ler a palavra de Deus. Se eu falasse para nós ficarmos lendo a palavra de Deus aqui de 8 da manhã até meio-dia, eu acho que vocês iam ficar meio chateados comigo, e talvez não viessem. E perceba, não tinha teclado, não tinha música. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam chorando, porque estavam fazendo o confronto daquilo que a palavra diz com a maneira como eles estavam vivendo. A música pode despertar em nós emoções, nós podemos chorar. E a música tem esse poder. E eu repito, não estou falando contra a música. Eu só estou dizendo que nós precisamos saber por que estamos chorando, se é que estamos chorando. Porque podemos estar chorando simplesmente porque tivemos as nossas emoções afloradas por outras coisas que não o conteúdo da palavra de Deus, que não o conhecimento de Deus. Então, o confronto da nossa pecaminosidade com a santidade de Deus é que deve nos mover, é que deve nos fazer chorar, é que deve nos levar, então, a um desespero por mudança. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, eu preciso mudar. Eu não posso permanecer desse jeito. Eu conheço a Deus, eu sei o que Ele gosta, eu sei o que Ele quer, e eu não estou fazendo isso, e eu preciso mudar. Deve ser essa a razão do nosso choro, que é, então, resultado da terceira característica de um avivamento bíblico. A primeira, conhecimento de Deus. Nós precisamos saber quem Deus é, e isso só é possível por meio da revelação que Ele nos deu, que é a palavra de Deus. Segundo, convicção do nosso pecado. Olhar para a revelação de Deus e olhar para a nossa vida e entendermos que nós estamos, de fato, em maus lençóis. Essa é a verdade. Creio que
cada um de nós aqui, se for confrontar a sua vida, os seus pensamentos, todos os seus atos, sabe que está em apuros. Pelo menos eu sei que eu estou em sérios apuros diante da santidade de Deus. Então nós temos a terceira característica, que é o arrependimento genuíno. E agora nós vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 8. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem a palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, só conforme estava ordenado na lei. Verso 1 do capítulo 9. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Só até aí. Irmãos, depois que eles tiveram o conhecimento de Deus, depois que eles tiveram, então, o reconhecimento do seu pecado, a convicção de que eles estavam em pecado, a atitude que eles tomaram foi qual? Demonstrar um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é aquele que nos leva à mudança. As palavras que são traduzidas por arrependimento, tanto no hebraico quanto no grego, elas trazem uma ideia de tristeza, de mudança de rumo, de mudança de pensamento. Então, dizer que se arrependeu dos seus pecados, dizer que se arrependeu da maneira que você vive, quando conheceu as exigências de Deus, é realmente dizer que quer mudar. Quem de fato experimenta arrependimento, entra então numa guerra contra o pecado. Não está satisfeito com o seu jeito de viver, não está satisfeito com os seus pensamentos, não está satisfeito com as suas atitudes, com as suas reações, não está satisfeito. Toda vez que ele se vê diante das suas reações pecaminosas, ele entra em guerra e busca meios e maneiras de abandonar esses velhos hábitos. É uma guerra. Um homem e uma mulher que se confrontam com a palavra de Deus e verdadeiramente se arrependem, entram em guerra consigo mesmo. Entram em guerra contra os seus antigos valores, entram em guerra com seus antigos hábitos. Nós vimos aqui que o povo foi lá e fez a festa das cabanas. Josias, quando leu o livro da lei, rasgou as suas vestes e foi consultar a profetisa, Josias realizou a maior reforma religiosa de todo o Reino do Sul. Basta depois você ler lá o 2º livro dos Reis, para você ver tudo o que Josias realizou quando foi confrontado pela palavra de Deus. Ele não apenas rasgou as suas vestes, ele não apenas chorou, ele foi lá e agiu. Se nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, podemos até ter chorado, mas se não entrarmos numa guerra para mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, o choro foi em vão. É preciso um arrependimento genuíno. Nesses 3 casos que nós lemos, o que acontece é isso.
Se você for ler lá depois o livro de Esdras, aqueles homens que foram para Esdras dizer, olha, eles casaram com as mulheres de outros povos, saíram dali depois e todos eles despediram aquelas mulheres e mandaram elas embora. E acabaram com aqueles casamentos mistos, porque eles tinham consciência de que estavam vivendo de maneira contrária à palavra de Deus. Atitudes. Precisamos de atitudes. Então, um verdadeiro avivamento tem conhecimento de Deus, tem convicção de pecado e tem arrependimento genuíno. Mas vocês se lembram que eu falei no começo? Que um avivamento é algo que acontece, Deus vem e faz uma visitação especial e acontecem mais conversões. O que eu estou dizendo aqui a respeito de avivamento é o que deve acontecer na vida de cada pessoa que se converte ao Evangelho. Individualmente, nós precisamos ter conhecimento de Deus, precisamos ter convicção de pecados e precisamos ter um arrependimento genuíno. Isso individualmente. Num avivamento, essas coisas acontecem em grande escala. E agora, trazendo para a nossa realidade, no Brasil estima-se que haja 26% da população cristã evangélica. 55 milhões de brasileiros se declaram cristãos evangélicos. Parece que nós vivemos num país assim? Quando você sai de casa, quando você pega o trânsito, quando você tenta pegar o trem lá na Central, às 6 horas da tarde, parece que nós estamos vivendo num país que tem 26% de pessoas que se declaram convertidas, que se declaram cristãs evangélicas. Irmãos, nós precisamos de um avivamento nesse país. Nós precisamos que Deus nos visite, para que nós cristãos sejamos de fato cristãos. E que esse país realmente sinta o impacto de ter 55 milhões de cristãos. Porque não parece. Então, concluindo, estudo bíblico. Precisamos estudar a Bíblia. Vivemos numa geração que menos lê a Bíblia na história da igreja. Uma geração que não se aproxima do texto bíblico, porque foi criada, está sendo treinada. Eu falei isso com jovens outro dia. Nossa, essa geração está sendo treinada para não ler. Hoje em dia até o áudio tem velocidade diferente. Os jovens estão ouvindo áudio em velocidade 1,5 ou 2. Eu não entendo. Eu me recuso a entrar nesse treinamento que vai me fazer ouvir um áudio. As pessoas botam lá no YouTube, velocidade 2. Eu não vou ter treinado dessa forma. Você coloca um texto com mais de 2 parágrafos, fala, não, vou esperar sair o filme, porque é muito grande, ninguém lê. O Twitter é 140 caracteres, não é isso? Eu não tenho Twitter, mas é 140 caracteres. Percebem que nós estamos sendo treinados a não escrever mais do que 140 caracteres, a não ler mais do que 140 caracteres, a não perder tempo ouvindo áudios. Eu conheço pessoas que ficam extremamente ofendidas se você manda um áudio para ela. Ofendidas. Porque a tecnologia muda o nosso comportamento de uma maneira que a gente não percebe. Vocês veem que hoje a gente não pode mais ligar para as pessoas. A gente manda uma mensagem, posso te ligar? Isso era impensável há 10 anos atrás. Hoje, se alguém liga para você, você pega o celular, fulano está me ligando. Por que não mandou um WhatsApp? Percebem como nós somos moldados, como nós somos formatados. Eu não estou dizendo que tem nenhuma mente conspiratória aí, não é isso que eu estou querendo dizer. A realidade é, nós estamos sendo treinados para não ler, nós estamos sendo treinados para não perder tempo com áudios longos, nós estamos sendo treinados para pílulas, velocidade. Isso é totalmente incompatível com a revelação de Deus. Se você quer conhecer a Deus, desacelere.
Leia textos longos. Ouça na velocidade 1. Perca 1 hora, 2 horas meditando nas Escrituras. Isso é totalmente contracultural hoje. E a respeito do estudo bíblico ainda, lembre-se que essas pessoas, diante da palavra de Deus, elas saíram apontando o dedo para outras pessoas? Não. Quando eles ouviram a revelação de Deus, quando eles escutaram e tiveram o conhecimento de Deus, elas choraram por causa do seu próprio comportamento. Hoje, quando existe um pouquinho de conhecimento bíblico, um pouquinho de conhecimento das Escrituras, a gente já aponta o dedo. Fulano é um miserável pecador. Fulano tem que mudar. Fulano tem que fazer isso. Não sei quem tem que fazer. A sociedade isso, fulano aquilo. A guerra é aqui. Eu sou o pecador. A primeira audiência da palavra de Deus sou eu. O avivamento ele não começa com alguém que quer mudar os outros, ou mudar o mundo, ou mudar a igreja. O avivamento começa com aquele que está completamente convicto e concentrado em mudar a si mesmo, em confrontar os seus próprios pecados. A respeito da convicção de pecado, temos muito choro, temos muito lamento, mas nem todo choro é resultado de genuína conversão. Nem todo choro é resultado de genuína convicção de pecados. Então, quando nós formos chorar, e eu não estou dizendo que ninguém é para parar de chorar, que eu choro muito também, eu sou chorão. Às vezes as pessoas não acreditam, mas eu sou chorão, porque eu choro sem ninguém ver. Né? Quando vou chorar, eu choro sozinho lá em casa, nem meus filhos vê. Mas pergunte-se por que você está chorando. O que está levando você a chorar? Qual é a razão do seu pranto? É o seu pecado? É a sua constatação da sua pecaminosidade? Pode ser que não seja. Terceiro, sobre arrependimento. Que ações nós estamos tomando? O que nós estamos fazendo? Que estratégias nós estamos realizando para abandonar pecados? Quanto tempo você continua no celular? Quanto tempo você continua das madrugadas no computador? Existem estratégias, irmão. Se a gente ficar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, os resultados serão os mesmos. Se estamos pecando, se estamos falhando em algo na nossa vida, precisamos mudar esse algo. Precisamos mudar as rotinas, mudar as estratégias. Precisamos ter uma guerra genuína contra o nosso pecado. E pensar como quem está em guerra. Quem está em guerra faz estratégias, faz planos. Não vou por aqui, vou por ali, vou mais embaixo, vou em outro horário. E assim a gente vai usando as táticas para vencer a guerra contra o pecado. Porque Deus já nos deu o seu Espírito. Sem Ele, nós não temos potência para vencer o pecado. Mas Ele nos deu o seu Espírito. Se nós conhecemos a Deus, se nós temos a convicção dos nossos pecados e arrependimento genuíno, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele está conosco nessa guerra. E Gálatas diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque eles são inimigos entre si. Então, nessa guerra que se instala dentro do cristão, de que lado você está? Você está militando junto com o Espírito para vencer a sua carne? Ou você está lá do lado da carne dando trabalho para o Espírito? Os avivamentos, irmãos, essas conversões em grande escala, que trazem transformação à sociedade, são algo que nós precisamos pedir a Deus. Busque isso individualmente para a sua vida. Busque essas 3 características para a sua vida. Conheça Deus, tenha convicção dos seus pecados e se arrependa genuinamente a ponto de mudar o seu comportamento. Busque isso para a sua vida, mas peça para que Deus faça isso também em toda a nossa comunidade, em toda a nossa cidade, com todos aqueles que são cristãos, para que nós vejamos realmente o impacto disso.
No avivamento do século XVIII nos Estados Unidos, que é chamado de Grande Despertamento, os bordéis ficaram vazios e fecharam as portas. Porque os crentes foram fazer protesto na porta do bordel? Não, foi porque não tinha cliente. As pessoas estavam se convertendo e abandonando os seus pecados. As prostitutas estavam se convertendo e abandonando os seus ofícios. E os bordéis fecharam porque Deus trabalhou no coração das pessoas. No avivamento no país de Gales, no início do século XX, os bares fecharam. Porque houve uma campanha de uma lei seca para proibir a venda de álcool? Não. Porque os bêbados estavam se convertendo. E os bares ficaram vazios. Mais importante do que uma militância, do que um ativismo, mais importante do que isso é a busca por transformação da sua vida e pedindo a Deus que essa transformação alcance toda a igreja, alcance esses 55 milhões de brasileiros que vão pregar o evangelho e quem sabe nós teremos outros 55 milhões e deixaremos de ser 26% e seremos 52% de crentes que de fato abandonaram os seus pecados, que de fato estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque, irmãos, hoje nós vivemos uma outra tragédia. Continua havendo bêbados? Sim. Continua tendo alcoolismo? Muito. Mas nós vivemos uma tragédia hoje, eu vou usar ela apenas como exemplo. Nós temos uma mortandade acontecendo hoje, que é o aborto. As estimativas mais tímidas dizem que nós temos aí em torno de 100 mil abortos por ano. As mais progressistas levam isso acima de 800 mil abortos por ano. São centenas de milhares de seres humanos sendo mortos todo ano. Isso é uma calamidade, isso é algo que deveria nos trazer desespero, deveria trazer ao nosso coração uma angústia muito grande. Mas a pergunta é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos produzindo com a nossa vida, sem apontar. Lembre-se, a palavra de Deus fala comigo, o que eu estou fazendo por isso. Porque quando não se falava de descriminalizar o aborto, esses abortos aconteciam. E nós estávamos confortavelmente sentados nos nossos bancos da igreja. Como se esses abortos não estivessem acontecendo. E agora que se fala em descriminalizar, a gente se levanta. Com faixas, com bandeiras, com militância. Mas a pergunta é o que nós estamos fazendo. E aí eu trago uma outra realidade, outros dados. Que eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu, Guilherme, não consigo separar uma coisa da outra. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas em nosso país. Em torno de 55 milhões de cristãos. Alguém pode me dar um chute aí de quantas crianças estão disponíveis para adoção no país inteiro hoje? Quem arrisca dar um número aí? Ninguém arrisca dar um número? Vocês acham que é mais de 100 mil? Vocês acham que é mais de 100 mil? Não é. Hoje, para adoção no país inteiro, disponíveis para adoção no país inteiro, dados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos mais ou menos 5 mil crianças apenas. 5 mil crianças apenas. Sabe qual é o tamanho da fila de adoção? 34 mil famílias estão na fila de adoção. Não bate, né? Nós temos 34 mil famílias querendo adotar e 5 mil crianças para serem adotadas. O que acontece? Não são da cor que eu quero. Não são saudáveis como eu quero. Não atendem às minhas expectativas. As crianças que estão lá ou têm irmãos,
ou não são brancas, ou não são bebês, e por isso estão lá. Essas 34 mil famílias estão esperando uma criança que se encaixe nos seus padrões, nas suas preferências. 90% das crianças que são adotadas não têm nenhuma deficiência. Crianças com deficiência ficam lá também. Nós, irmãos, e eu peço a Deus que haja um avivamento entre nós. Nós poderíamos esvaziar todos os orfanatos amanhã. Só precisaríamos de 5 mil famílias cristãs. Sabe quem está adotando criança? Os casais homoafetivos. E a gente ainda briga. E levanta a bandeira. Não pode! Mas o que nós estamos fazendo? Num avivamento que eu peço a Deus que haja, nós podemos acabar com os abortos. Eu creio nisso. Se nós nos tornarmos conscientes de que nós fomos adotados. A Igreja de Cristo é uma comunidade de adotados, deficientes, cheios de problemas e de pecados, que foram adotados por um Deus santo, perfeito. Se nós acordarmos para essa realidade, se a Igreja de Cristo for despertada e avivada, nós podemos esvaziar todos os orfanatos e dizer para todas as mulheres que estão grávidas, querendo abortar, filha, não precisa abortar não, temos um lar para essa criança. Ah, eu não tenho condições, nós vamos ajudar você a criar essa criança. Eu não estou dizendo de abrir orfanato, não estou falando que a igreja como instituição deva fazer isso, não. Estou dizendo nós, crentes, cada um de nós, cada uma das famílias. Da mesma forma que os bordéis foram esvaziados no grande despertamento, da mesma forma que os bares foram esvaziados no avivamento do país de Gales, nós podemos clamar a Deus e começar a trabalhar na nossa vida para que haja um avivamento no Brasil e o aborto acabe, não porque teve uma lei, mas porque nós fizemos o papel de cristãos nessa terra. Vamos pedir a Deus um avivamento. Porque entre militar e fazer ativismo, e pedir a Deus que me transforme, eu prefiro pedir a Deus que Ele me transforme. Vamos ficar de pé. Oh Deus, que desafio temos pela frente. Em primeiro lugar, ó Deus, eu te peço, tem misericórdia de todas essas crianças, de todos esses bebês, Senhor. Por causa dessa sociedade que entende que pode descartar vidas humanas, simplesmente porque tem uma crença científica de que essa vida não é válida ainda. Ou porque ainda não chegou no ponto onde há vida. Senhor, muda a mentalidade dessas pessoas. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Eu te peço, Senhor, desperta-nos, a mim e aos meus irmãos, sobre o que nós podemos fazer de fato, independente de haver uma lei ou não, o que nós podemos fazer de fato para que os abortos não aconteçam. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor. Dá-nos um senso de propósito, que nós possamos assumir essa responsabilidade, porque nós fomos adotados por Ti, Senhor. O Senhor não esperou que nós tivéssemos a cor certa. O Senhor não esperou que nós fôssemos perfeitos. O Senhor nos adotou como nós éramos. Senhor, obrigado por ter me adotado.
Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Que a tua igreja seja relevante nessa terra. Desperta, aviva no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém e amém.